Olá pessoal, nessa videoaula vamos fazer exemplos para usar o conceito de diferenciabilidade na definição. Vou fazer precisamente 3 exemplos e o exercício é o seguinte. Os 3 exemplos vai ser com verifique se a função é diferenciável em 0, 0, justificando. Então, o primeiro exemplo, f de xy igual a x ao cubo sobre x2 mais y2, se x e y é diferente de 0, 0, e 0 se x e y é igual a 0, 0. Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, calcular as derivadas parciais, se existir. Então, a primeira parte é, vamos ver se tem del f, del x no ponto 0, 0. Então, vai ser limite, quando h tende a 0, de quem? De f de h0 menos f de 0, 0 dividido por h. Mas quem é f de h0? F de h0 é h ao cubo sobre h ao quadrado. Quem é f de 0, 0? É 0. E, fazendo toda essa conta, o limite é 1. Então, esse termo vai ser exatamente del f del x no ponto 0, 0. Agora, a mesma coisa a gente faz para calcular o del f del y. Vai ser o limite, quando k tende a 0, de f de 0k menos f de 0, 0 sobre k. E isso aqui, fazendo a conta, já dá 0. E esse aqui é o meu del f del y no ponto 0, 0. Feito isso, agora a gente vai precisar daquele limite gigantesco. Então, o que a gente faz? A gente vai calcular o limite quando hk tende a 0, 0 de quem? Primeiro, f de hk. Como eu sei isso? Eu tenho que olhar próximo de 0, 0, h e k. Então, próximo de 0, 0 quanto se queira. Menos, agora eu vou a equação do plano tangente. F de 0, 0 menos del f del x no ponto 0, 0, ou seja, 1 vezes h menos 0 vezes k. Isso aqui tudo dividido por raiz quadrada de h ao quadrado mais k ao quadrado. Então, fazendo toda a substituição, o que nós temos? Isso aqui é igual ao limite quando hk tende a 0, 0 de quem? h ao cubo sobre h2 mais k2, f de 0, 0 é 0, menos h, tudo isso dividido por raiz quadrada de h2 mais k2. Então, vou melhorar essa conta. Isso aqui vai ser igual a limite quando hk tende a 0, 0 de quem? h ao cubo menos h ao cubo, 0. Vai sobrar menos h vezes k ao quadrado. Menos h vezes k ao quadrado, dividido, agora eu vou juntar esse termo com esse. Isso aqui é h ao quadrado mais k ao quadrado, tudo elevado ao meio, vezes h ao quadrado mais k ao quadrado. Então, é h ao quadrado mais k ao quadrado, tudo isso elevado a 3 meios. Deixa eu dividir aqui o quadro. Agora a pergunta é, esse limite existe ou não existe? Então, o truque que eu faço para vocês é o seguinte. Olha o grau do numerador. O grau do numerador é 3. O grau do denominador é, h ao quadrado elevado a 3 meios. 3. 3, o limite não deve existir. Então, eu tenho que procurar 2 caminhos. Tá, feito isso, esse é o truque para eu saber de antemão se existe ou não um limite. Então, já que eu acho que não existe, já que eu desconfio que não existe, o que eu faço? Procuro 2 caminhos. O primeiro caminho, para variar, é o t0. E o segundo caminho, vamos lembrar que isso aqui lembra x vezes y. Então, não pode ser o 0t.
Então, só para eu não ficar tanto tempo explicando isso, o primeiro caminho que eu vou pegar, σ1 de t, é exatamente pt. Então, o que a gente vai fazer? Vamos calcular. Vai ser o limite. Quando t tende a zero, substitui o h por t e o k por t. De quem? De menos t ao cubo dividido por t ao quadrado, mas t ao quadrado elevado a 3 meios. T ao quadrado, então vai ficar 2t ao quadrado. Tudo isso elevado a 3 meios. E essa conta aqui toda vai dar menos limite, quando t tende a zero, de menos t ao cubo, dividido por quanto é t ao quadrado elevado a 3 meios? Módulo de t ao cubo. Então, 2 vai cortar com esse 2, mas raiz quadrada de número elevado ao quadrado é igual ao módulo dele. De 2 elevado a 3 meios vezes módulo de t ao cubo. E esse limite aqui não existe. Porque quando t tende a zero pela direita, vai dar negativo, e t tendendo a zero pela esquerda, dá positivo. Logo, f não é diferenciável em 0, 0. Uma coisa que é interessante é o seguinte. A gente sabe que f é contínua. A gente sabe que f admite derivadas parciais. Mas f não é diferenciável. Então, ser diferenciável é um conceito mais fino, mais preciso. Tá? Toma cuidado com isso. O segundo exemplo que a gente vai trabalhar é essa função aqui. Repara que eu só peguei a anterior e multipliquei por y. Quando eu fiz isso, já muda tudo. Então, antes de tudo, eu não vou ficar fazendo essa conta, mas del f del x no ponto 0, 0 e existe é igual a 0, e isso também é igual a del f del y no ponto 0, 0. Basta ver que f restrito à reta horizontal é a constante nula. Vou substituir o x por 0 ou o y por 0. No caso, o y por 0. E na reta vertical também é constante 0, porque só substitui o x por 0. Então, ok, temos isso. Agora o que a gente vai fazer é calcular o limitão. Só que o limitão não é tão limitão assim, porque tem muito zero. Então, o que a gente vai calcular? F de hk menos f de 0, 0, 0, tudo é 0, menos del f del x de 0, 0 vezes h, 0, menos del f del y vezes k, também é 0. Isso aqui tudo dividido por raiz quadrada de h2 mais k2. E isso aqui é igual ao limite quando hk tende a 0, 0, de quem? Quem é f de hk? Substitui h ao cubo vezes k, tudo isso dividido por h2 mais k2, eu ainda vou dividir por isso. Então, elevado a 3 meios. Então, o que a gente vai fazer? Grau 4, grau 3. Então, esse limite tem que existir é 0 e a gente vai usar o teorema do anulamento. Então, isso aqui é 0. Agora, a função que eu vou pegar, puxa, tem um h ao cubo aqui, ainda bem. Então, não vai ser difícil provar que isso aqui é limitado. Limitado vezes algo que vai para 0, teorema do anulamento é 0. Então, vamos provar que é limitado. Como que eu provo que é limitado? Usa a nossa desigualdade de sempre. O que nós temos é que 0 é menor ou igual a h ao quadrado, que é menor ou igual a h ao quadrado mais k ao quadrado. Agora eu quero elevado a 3 meios. Então, h ao quadrado elevado a 3 meios é menor ou igual a h ao quadrado
mais k ao quadrado elevado a 3/2. Daqui, o que nós temos? Quem é isso? Módulo de h ao cubo. Módulo de h elevado ao cubo, e eu já posso dividir todo mundo. Dividido por h ao quadrado mais k ao quadrado elevado a 3/2 é menor ou igual a 1. Então, essa função aqui é limitada. E, portanto, o teorema do elemento zero. Tá bom. Vê como que tem o mesmo procedimento sempre. O último exemplo é mais para ilustração, para facilitar a vida de vocês. É na hora de perceber o seguinte. Essa função grau 2, já olha rápido, a gente sabe que não é contínua. Já fiz várias vezes esse exemplo. Então, o que nós temos é f não é contínua. Portanto, sem fazer conta nenhuma, não preciso, f não é diferenciável. Então, vamos lembrar, nós temos uma implicação aqui, um resultado que a gente está usando. Lembra do resultado que diz o seguinte: diferenciabilidade implica continuidade. Então, lógica básica. Se diferenciabilidade implica continuidade e eu tenho que a função não é contínua, então só tem uma explicação. Não pode ser diferenciável. Porque, olha só, vamos pensar nesse seguinte sentido. Esse é o princípio da contrapositiva. Temos duas hipóteses possíveis. Ou é diferenciável ou não é diferenciável. Se fosse diferenciável, contínua. Não acontece. Então só pode ser não diferenciável. É tautológico. É como se fosse, essa afirmação aqui é mais forte que essa. Então, se o caso mais fraco não acontece, imagine o mais forte. E é isso que acontece sem fazer nenhuma conta. Então é isso, gente. Eu espero que tenham gostado dessa videoaula. Até a próxima. Não esqueça de curtir ou comentar para me dar um feedback.